começar a nossa exposição. O título, irmãos, dessa exposição é: de quem você é escravo? Você é escravo de alguém, não tenha dúvida disso. Ninguém é livre. Ou você ainda é escravo do diabo e do pecado, ou você foi libertado por Jesus e é escravo de Deus. O texto ensina isso com uma clareza absurda. E nós continuamos, às vezes, achando que nós fazemos a nossa vontade. Ninguém faz a sua vontade. Alguém está te governando, ou Deus ou o diabo. Então, espero que você tenha hoje convicção de quem é o seu Senhor. Se é esse Jesus que aclamamos e cantamos, incomparável é, Senhor, ou se ainda é o inimigo de nossa alma. Irmãos, na nossa última mensagem, que foi até o verso 11, nós fizemos algumas observações. Eu quero destacar aqui alguns pontos só para contextualizar. Primeiro, é que a vida que Cristo oferece não é como um vapor de água, é uma vida eterna, é o que Ele está oferecendo a nós. Teve um início, então, quando você aceitou Jesus, recebeu Jesus, se rendeu, o nome pouco importa, mas quando Cristo chegou até você, teve um início, mas nunca vai ter um fim, porque ela é eterna. Que privilégio, né? Nós termos a vida eterna sendo quem nós somos. Então esse foi um ponto que foi destacado. Outro é que nós devemos, por essa razão, nos considerar mortos para o pecado. O texto enfatizou muito isso. Estamos mortos para o pecado. Será que é verdade na nossa vida? Ou ainda praticamos aí o Walking Dead, o morto-vivo? Nós estamos mortos, mas saímos andando e cometendo pecados aí nesse mundo. Qual é a nossa realidade? Nós fomos ressuscitados para Deus. E você vai, talvez, se admirar com o que o Paulo fala, que você se entregou. Você não foi feito escravo. Não. Porque o conceito nosso de escravidão é esse. É alguém que é pego à força e subjugado. Mas não era essa a realidade do mundo antigo, não é isso que Paulo está falando. Então a graça nos libertou, foi outra coisa destacada, não para vivermos como quisermos. Ela nos libertou do domínio do pecado para nós servirmos a Deus. E você tem que considerar isso. O texto está enfatizando exatamente isso novamente. Então, todo ser humano serve a um Senhor, ou ao diabo, ou a Deus. E tomara que você chegue a uma conclusão bem clara a respeito disso. Nós nos tornamos servos de Cristo para servirmos a Ele. E por fim herdarmos então a vida eterna. Então Paulo, ao considerar todas essas coisas, ele começa o verso 12 com uma conclusão. Ele diz: não reine, portanto, ou seja, considerando tudo que eu falei, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A conclusão, irmãos, é que nós fomos chamados, libertados do pecado, e somos chamados a vigiar. Nós estávamos no pecado, fomos livrados disso, da escravidão de Satanás, não para fazer o que desejamos, mas para fazer o que o nosso Senhor deseja que façamos. Se nós estamos, irmãos, ainda vivendo nesse meio termo, achando que nós estamos livres, mas não queremos fazer a vontade de Deus, tem uma coisa errada ou na nossa vida ou na Bíblia. Porque não é isso que o texto está mostrando. Quem foi libertado do pecado, tornou-se escravo de Jesus, para fazer a sua vontade.
se você não está nem lá, nem cá. Sabe aquela história de estar em cima do muro? E alguém diz assim, não precisa descer do muro não, porque o muro é do diabo. Então não precisa nem descer do muro. Se você está em cima do muro, se você ainda não tem uma definição a respeito disso, considere isso, irmãos. Em nossa condição natural, nós não temos vida em relação às coisas de Deus. O desejo do nosso coração é continuamente mal, é assim que a Bíblia ensina. Por natureza, nós temos a tendência para as coisas que não são de Deus, por natureza, a nossa natureza caída. E por essa razão, nós estamos numa incapacidade moral. Nós não temos condições de fazer a vontade de Deus. E Jesus, quando ele lidou com Nicodemos, ele disse assim, você, se não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então a questão é claríssima, irmãos. Eu não sei por que nós, talvez assim, ficamos insistindo e patinando nessas coisas, sabe? A gente não quer ficar aqui nem aqui e acha que aqui assim está bom. E acha que nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos disse. Mas nós precisamos prestar atenção na palavra do Senhor. Nós, se não nascermos de novo, se não nascermos para Deus, se nós não formos libertados dessa nossa escravidão, jamais nós vamos ver o reino de Deus. Aí, na sequência, Paulo fala assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, está vendo? Prestou atenção? Não ofereça ao pecado, esse é um ponto. Então você fala assim, eu não ofereci ao pecado. Mas o texto não para aí. A palavra de Deus, que é o seu Senhor e o meu Senhor, não para aí. Não diz apenas assim, fica tranquilo, não peque mais. Ele não diz isso. Não ofereça cada um o seu corpo ao pecado, mas oferecei-vos a Deus. É a realidade de sua vida? O que você faz por Senhor? Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Ou seja, você já nasceu mesmo de novo. Então por que você não se ofereceu a Deus? Por que você se satisfaz em ouvir mensagem? Por que isso não produz em você transformação? Tem alguma coisa, querido. Nós precisamos dar resposta a isso. Isso não é para o meu bem, não é para o bem de Jesus, não é para o bem de sua esposa, seu filho, sua tia. Isso é para o seu bem. Você prestar atenção, avaliar o texto e dar uma resposta. Vou ler outra vez. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu vou perguntar de novo, por que isso não está acontecendo na sua vida? Responda. Por que isso não está acontecendo na sua vida? O que está faltando? Porque a igreja está aqui, as necessidades estão aqui, os chamados estão aqui, mas você nunca se move. O que está acontecendo? O que está faltando para você então se oferecer a Deus? Queridos, nós, se ressuscitamos de verdade dentre os mortos, se nós não estamos naquele estado original de pecado, nós fomos libertados. E se fomos libertados, precisamos servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então, nós vamos enfrentar sempre, sabe, queridos, um conflito. Eternamente não, exagero. Nós vamos enfrentar sempre um conflito até a volta de Jesus ou a nossa partida. Nós vamos ser atraídos por essas duas
forças. E nós somos o fiel da balança. Porque agora você tem vida, antes você não tinha. Você achava que estava fazendo a sua vontade? Mentira! Você estava fazendo a vontade do diabo, que conduz cada uma das pessoas do jeito que ele quer. Mas da feita que Cristo te deu vida e te libertou, agora sim, você tem condições de tomar decisões. Você não está mais morto espiritualmente, você está vivo. E uma pessoa viva toma decisões, assim como todos os dias você toma decisão quanto às coisas físicas nesse mundo. Você decide que hora vai acordar, onde vai estudar, com quem vai casar, você decide o que vai comer, o que vai fazer durante o dia. Todos os dias você está tomando decisão. Por quê? Porque você está vivo fisicamente. Então, o vivo espiritualmente, ele tem condições de tomar decisão. Essa é a nossa condição. Então, existe, como eu digo, essa batalha. O mal quer nos anular. Ele não pode mais, se formos libertados, o diabo não pode mais levar-nos para o inferno. A salvação é eterna. Mas ele pode nos oprimir, pode nos anular, pode fazer com que sejamos indiferentes. Ou seja, somos crentes, vamos um dia para o céu, mas não queremos de jeito nenhum fazer a vontade do Senhor. Passar pelos dissabores, sabe? Pelas contrariedades, não queremos passar por isso. E por isso nos omitimos. Mas veja o que a palavra de Deus disse. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você tem o Espírito Santo? Habita em você o Espírito Santo? Então, querido, a carne não pode vencer. O que tem que vencer é o Espírito. A nova vida, o novo ser que se consagra, que se dedica a Deus. E a Bíblia nos lembra que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Cada vez conhecer mais, nos aproximar mais de Cristo, para servi-lo cada vez mais e melhor. Então nós precisamos lutar, assim como Deus está com suas promessas preciosas, todas elas se cumprindo em nossa vida, nós precisamos também fazer por onde. Então Paulo está falando a pessoas livres, aqueles a quem Deus já regenerou, mas nós ainda somos tentados. O cativeiro desapareceu. Então pensa literalmente, você estava preso dentro de uma cela, você não podia fazer nada, nada que você quisesse poderia fazer, porque você estava preso. Agora o cativeiro desapareceu, a porta está aberta, você pode sair e fazer aquilo que você quer, mas pode ser que você não tenha vontade. Você está livre do cativeiro, mas não quer mais fazer as coisas. É assim que os crentes estão. Eles estão livres, eles foram libertos das amarras, do cativeiro do diabo, mas eles não se interessam muito em servir a Deus. Parece que não há recompensa, parece que não há nenhum tipo de incentivo para cada um de nós que nos leve a isso. Então agora, querido, nós temos o dever. O texto, ele não está fazendo sugestão, ele está ordenando. Como você servia ao diabo, sirva agora a Deus, sirva agora, ofereça os seus membros ao Senhor.
Como é que a gente chega nisso? É claro, Deus proveu para nós, Ele nos deu os meios de graça, nos deu a Bíblia, nos deu a condição de falar com Ele. Você não tem ideia desse privilégio, irmão. Quando nós morrermos, que enxergarmos as coisas perfeitamente, que ver quem é Deus, e que hoje Ele te dá acesso a isso, um grande privilégio que ninguém mais tem, a não ser o crente. Deus, diz a Bíblia, não ouve a pecadores, e não ouve mesmo. Mas a nós temos acesso ao trono. Você lembra como é que foi a morte de Jesus? O véu rasgando, coisa que ninguém via, o que tinha atrás daquele véu. Mas agora, com a morte de Jesus, nós ganhamos esse acesso. Isso é pouca coisa, querido. Isso é meio de graça. Deus proveu para nós essa graça. A Bíblia, que Ele preservou, a oração, proveu igrejas, separou um dia para nós louvarmos e bendizermos a Ele. E essa comunhão maravilhosa, que muitas vezes nós desprezamos. Nós, às vezes, preferimos aos relacionamentos no mundo. Que tristeza, né? Que vai nos levar a pecar. Então, esses meios de graças, eles precisam ser desenvolvidos, nós precisamos fazer uso dele. Então, Paulo, ele personifica o pecado como se ele fosse um tirano, uma pessoa que nos escravizava, mas veio um que é maior do que ele e nos libertou dessa garra. Mas libertou a todos? Não. Ele libertou alguns, aqueles que ele mesmo elegeu. Então agora ele diz assim: ofereça seus membros ao Senhor. Por que você não faz isso? Qual a razão que você não faz isso? Por que você oferecia ao pecado tantas e tantas vezes? Irmãos, eu estou falando de experiência própria, minha, que foi convertida aos 37 anos, e oferecia meus membros ao pecado, minha mente, meu coração, meus olhos, minhas pernas, minhas mãos, e Deus, pela sua graça, me libertou, e eu não tive dificuldade em compreender isso, irmãos. Se eu fazia isso pelo pecado, virava noite, bebendo, fazendo coisa errada, por que eu não vou fazer pelo Senhor? E por que você não faz? O que falta para você fazer isso? Então, não é apenas, irmãos, não pecar, mas é fazer algo positivo, colocar no lugar do erro aquilo que é correto. Você já ouviu o ditado, mente vazia, o que é? Oficina de Satanás. Então você fica aí, não vou pecar, já pecou porque não quer servir ao seu Senhor, e você fica com essa ideia. Paulo, mais à frente, ele vai enfatizar ainda mais isso, quando ele chegar no capítulo 12, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele não faz o rogo pelo que ele ensinou, pelo que ele é, pela autoridade dele. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nossa, você já contou as misericórdias de Deus na sua vida? Já prestou atenção nisso? Que apresenteis, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar, não é ser amarrado, como o diabo fazia, e te trazia na coleira para onde ele queria, e te obrigava a fazer exatamente a vontade dele. Mas agora você tem vida. Então Paulo fala assim: pense nas misericórdias de Deus. Eu peguei algumas aqui. A misericórdia da justificação, da reconciliação, da graça superabundante, da permanência do Espírito Santo em nós, da eleição, da certeza da salvação, a misericórdia de que todos os decretos de Deus, eles vão se cumprir na nossa vida. Algumas das misericórdias.
É isso que Paulo fala. Pensa nisso. Use essas misericórdias para te motivar, para te animar, para te encorajar a oferecer a Deus o seu serviço. Nós somos libertados, irmãos, não para fazer então a nossa vontade, lembre disso, mas para fazer a vontade daquele que nos comprou. Então nós devemos procurar conhecer qual é a vontade do Senhor. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós não somos mais escravos de Satanás, mas nós nos oferecemos a Deus. Deus destronou o pecado, destruiu o senhorio. Agora que você é crente, lembra-se, o verso tem um aspecto negativo. Não ofereça o seu corpo ao pecado, mas tem um aspecto positivo. Ofereça a Deus. Ele não para num lugar. Continuando, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Querido, isso é uma promessa que se cumpre na vida de todo aquele que é crente, de todo aquele que recebeu vida. O domínio do pecado desapareceu. Então você, querido, eu e qual crente seja, não podemos culpar Satanás, porque nós pecamos porque descuidamos ou queremos pecar. Essa é a razão, não é por conta de Satanás, porque ele não é mais o nosso Senhor, ele foi destronado, ele não tem mais domínio sobre nós, a não ser que a Bíblia esteja mentindo. Tem um pastor chamado William Tyndale, ele escreve assim: agora, leitor, considere bem, é uma exortação, lembre-se de que Cristo fez a sua expiação, não para que irasses a Deus outra vez, não é para que você ponha outra vez a sua vida contrária à vontade de Deus, nem morreu ele por teus pecados, para que pudesses continuar vivendo neles, nem purificou a ti para que pudesses retornar, como um porco volta a um lamaçal. Não foi para isso que Deus te libertou, mas sim para que pudesse ser uma nova criatura e viver uma nova vida de conformidade com a vontade de Deus e não segundo os desejos da carne. Querido, e quando fala desejos da carne, não pense só em pecados explícitos e grosseiros. Pense em que você não está fazendo a vontade de Deus, então você está fazendo a sua vontade, e essa é a vontade da carne, não querer servir a Deus. E isso é contrário ao que nós estamos aqui lendo e avaliando. Aí no verso 15, ele retoma a pergunta do primeiro verso. Ele diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e de graça? Irmão, se Paulo estivesse aqui presente, eu não sei como ele falaria, mas a tradução é enfática, não é não, de jeito nenhum. Seria um berro, um grito, ele dizendo: de jeito nenhum, jamais, havemos de pecar, jamais. Você está louco? Que é isso? O que passa pela sua cabeça? Mas a gente lê isso, né, de uma forma tão tranquila: havemos de pecar? De jeito nenhum. Mas não é essa ênfase que o texto dá, irmãos. Não sabeis, olha bem, agora veio o texto, que daquele a quem vos ofereceis. Prestou atenção? Não foi Deus que te pegou e te simplesmente obrigou. Ele diz assim: daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Irmãos, no mundo antigo, qual que é o conceito nosso de escravidão? Vou reformular aqui. Qual que é o conceito nosso de escravidão? Você estudou, eu estudei, alguns estudam hoje.
são aqueles navios negreiros, né? Indo lá na África, forçando, pegando jovens principalmente, a força, trazendo para os países e obrigando-os a ser escravos, a trabalhar e a servir seus senhores. No mundo antigo não era assim, irmãos. Sabe qual é o conceito de escravidão? Eu devia a alguém, não tenho condições de pagar, mas eu sou honesto, eu preciso pagar. Eu chegava para essa pessoa e dizia assim, eu vou lhe pagar com trabalho, eu vou ser seu escravo. E ele designava o que eu queria fazer, o que eu faria. E eu não tinha como dizer não. Foi eu que me ofereci como escravo. Viu o texto que ele disse? Aqueles que, de modo não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, prestou atenção? Não é que você foi feito escravo de Deus. Você se apresentou a Deus. No Salmo 116, Davi diz assim, furastes os meus ouvidos. Naquela época, o escravo ficava por 7 anos. Fim dos 7 anos, ele tinha que ser libertado. Ele tinha se oferecido, pagou a dívida, 7 anos, acabou. Ele tinha que ser libertado. Era a alforria. Muito bem. Quando um escravo achava que estava sendo muito bem tratado, quando ele via que ele podia obter mais vantagens continuando naquele trabalho, ele chegava perto do seu senhor e falava assim, eu quero continuar escravo. O que o senhor fazia? Levava ele até a porta lá da cidade, onde estava normalmente um juiz ou um sacerdote, e ele oferecia o ouvido para ser furado. Então, quem tinha aquela marca daquele buraquinho aqui no lóbulo do ouvido, é porque ele tinha se oferecido como escravo. Ele não queria deixar aquele trabalho. Davi diz assim a Deus, furastes os meus ouvidos. Que coisa maravilhosa. Eu não fui obrigado, mas eu me ofereci ao Senhor. Você já fez isso, querido? Com Jesus? Você se ofereceu a Ele. Ele te libertou. Você não podia fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele te libertou. Mas agora Ele espera que você, por gratidão, ofereça-se como seu escravo, como um subalterno para fazer a sua vontade. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência. Então, irmãos, a grande realidade é que cada um de nós temos um Senhor. Ou somos escravos de Satanás, e isso foi feito pelo nosso pecado nos conduziu a isso, ou somos servos, escravos de Cristo, que voluntariamente nós, depois de sermos libertados, nos oferecemos. Colossenses capítulo 1, no verso 13, Paulo escreve assim, ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é seu rei, querido. Daqui a pouco nós vamos cantar essa música. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não reine o pecado em sua vida, querido. De quem você é escravo? O que determina, quem está determinando o que você faz? Você diz, eu faço o que eu quero, mas alguém está determinando o que você está querendo fazer. Então, Paulo destrói o mito da neutralidade, compreendeu isso? Você não é neutro, você tem um Senhor. Você pode não saber, mas você está sendo governado por alguém. Não existe neutralidade
nem o diabo, nem a Deus. Lembra, se você está em cima do muro, o muro é do diabo. Então você é escravo do diabo. E o fim, é claro, o Evangelho não tem boas notícias para você, já que ninguém pode servir a dois senhores. Então aquilo que controla a sua vida revela quem é o seu Senhor. Alguém pode pensar que pode parar quando quiser, né? Eu vou retomar meu testemunho. Não falo de ninguém, falo de mim. Porque de mim eu falo com absoluta propriedade, porque é a minha vida. Irmãos, eu bebia, eu fumava e achava que tinha controle sobre isso. Nunca tive. Já fiquei meses assim sem fumar, mas depois voltava. Beber. Nós somos dominados por alguma coisa, querido. E nós achamos que nós temos controle absoluto. Dinheiro controla algumas pessoas. Eles fazem qualquer coisa por dinheiro. A mentira controla algumas pessoas, não controla? A opinião dos outros. Tem gente que vive para mostrar-se para as pessoas, porque ela está sendo governada e controlada pela opinião das outras pessoas, e ela não consegue se libertar disso. Somente Jesus, querido, pode nos libertar de verdade. Todo o que comete pecado, disse Jesus, é escravo do pecado. Então, se nós ainda estamos nessa vida, nós somos escravo dele. Lembra do povo de Deus quando saiu do Egito? Um dos textos que mostram isso com uma clareza chocante. Quando o povo sai do Egito, na primeira parada, quando Moisés vai receber as tábuas da lei, o povo faz um bezerro de ouro. Lembra? O ouro que foi ganho lá dos egípcios, serviu para fazer um objeto de adoração, uma idolatria. E sabe o que o povo disse? Escolhamos para nós um líder para nos fazer voltar para a escravidão. Veja como o pecado é ilusório. Mais à frente, quando eles passam uma vontade de comer carne, ele diz assim: que saudade das comidas do Egito, lá nós comíamos de graça. Escravo comendo de graça? Mas foi o que disseram. Por quê? Porque o pecado é ilusório. Então nós precisamos, irmãos, refletir muito a respeito disso. Talvez você diga assim: mas Deus conhece o meu coração. Eu vou concordar, conhece mesmo, e sabe se aí há um genuíno arrependimento. Quem domina a sua vida? A quem você está servindo? Ao pecado, a você, que é a mesma coisa, ou a Deus? Aí ele dá graças a Deus, ele diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. Mais uma vez chamo sua atenção no que o texto diz. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina. Não foi a doutrina que foi entregue a nós. Nós é que fomos entregues à doutrina. Nós é que fomos entregues à Bíblia. Então a Bíblia tem que ser autoridade na sua vida, porque você foi entregue a ela. Se isso não aconteceu, irmão e irmã, tem alguma coisa errada. Veja o texto, se você está com a sua Bíblia: outrora escravos do pecado, contudo viestes obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. A doutrina de Deus, a palavra de Deus, nós somos entregues a ela. Nós não temos o que questionar. Por quê? Porque nós somos escravos. Nós nos oferecemos a Deus como pessoas livres, redimidas, libertos da escravidão. Nós nos oferecemos a Deus. Não. E uma vez liberto do pecado, fostes feitos servos
da justiça. Irmãos, essa palavra, justiça, está sendo rejeitada pelos crentes, né? Porque a gente diz que não é salvo pela nossa justiça, e é verdade. Então a gente não quer nem ouvir falar em justiça. R.C. Sproul, um dos comentaristas que eu consulto toda semana, ele diz assim: se eu der um seminário sobre crescimento espiritual, junta-se um grande grupo. Se eu der 5 chaves para a espiritualidade, haverá muitos inscritos. Se eu der um seminário como se tornar justo, ninguém virá, pois não é mais o objetivo do cristão. Será verdade? Aqui também para nós? Que para nós justiça não interessa mais? Nós queremos ser piedosos, queremos ser, talvez, trabalhadores, servos, mas para falar em justiça, não. Mas Jesus lembra-nos, e ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Outra vez, no mesmo Mateus capítulo 5, ele diz: porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Você já se preocupou com isso? Eu já me preocupei, perguntar assim, quem eram os fariseus e escribas? O que eles faziam? Os fariseus e escribas, irmãos, era como se fossem os crentes hoje. Eles eram zelosos pelas coisas de Deus. Eles eram dedicados. Por exemplo, Jesus diz assim: ai de vós, fariseus, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais os preceitos mais importantes, misericórdia, fé. Mas eles davam dízimo. Jesus diz que eles rodeavam mar e terra para fazer um discípulo. E ele diz assim: e vos tornais filhos do diabo mais do que todos vós. Mas eles evangelizavam. Meu Deus. Meu Deus. E nós? Esse pastor Sproul, ele diz, a realidade dele, é lógico, é os Estados Unidos, ele diz que 4% dos crentes são fiéis. 96% não são. Mas os fariseus davam dízimo. Não é arriscado, irmãos, para nós nos confiarmos em algumas coisas que talvez estejam nos iludindo? Jesus disse assim: examinais as escrituras, falando a fariseus, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Mas eles liam a Bíblia, eles consultavam a Bíblia. Quantos crentes já leu a Bíblia toda uma única vez? Uma única vez. Quantos crentes já fizeram isso? E Jesus diz: se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, por isso eu acho que a Bíblia diz que muitos serão chamados e pouco os escolhidos. Então, nós precisamos ter consideração com isso, irmãos. Então lembra disso. Se outra coisa você não guardar, guarda isso. Paulo diz que você é que foi entregue à doutrina. E você está fazendo o que ela te orienta. Ele não diz o contrário. Ele diz: você foi entregue à doutrina, à palavra de Deus. É assim que nós precisamos então considerar. Nós fomos entregues ao Evangelho. O Evangelho precisa nos moldar, e não nós moldarmos a palavra de Deus e encontrarmos, cada um de nós, uma interpretação, eu penso, eu acho,
eu imagino, eu faço assim, assado, porque isso, porque aquilo. Não é isso. O texto deixa claro que fomos nós que fomos entregue à doutrina. Quando Jesus pregou aos fariseus, alguns creram. Jesus disse então assim, aos judeus que haviam crido nele, João 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, querido, não se confie nessa questão do eu aceitei Jesus e agora estou livre para fazer o que eu quiser. Você não está. Porque você foi entregue à doutrina, você se ofereceu a Deus, se isso é verdade, como escravo para fazer a vontade de Deus. Paulo, então, caminhando para o final, diz assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes, mais uma vez, está vendo a ênfase dele, irmãos? Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Então observe que as duas escravidões, elas são progressivas. Uma vai e te leva à morte. E a outra vai te confirmar na vida eterna. É o desenvolver a vossa salvação. É ter consciência do que Cristo fez por nós e passar a agir completamente diferente. Então Deus, em sua misericórdia, Ele nos deu o Espírito Santo. O reverendo Hernandes, ele diz um negócio interessante, ele diz assim, não podemos ser menos consagrados a Deus que um ímpio é dedicado ao pecado. Isso é um absurdo. Como se você foi convertido já numa idade boa, irmão, tenha lembrança disso, que é o que Paulo vai pedir a você. Ele fala assim, naquele tempo, qual o benefício, o que você colheu, qual o resultado positivo que você pode apresentar? Então, nós éramos dedicados ao pecado. Eu te falo mais uma vez de mim, tenho muita consciência disso. Você não vencerá o pecado, irmãos, dizendo apenas, eu não quero mais fazer isso. É necessário substituir velhos hábitos. Por exemplo, a mentira pela verdade, a impureza pela santidade, o egoísmo de falar eu, para servir ao Senhor, para o serviço, a amargura pelo perdão. Todos nós somos ou temos razões para ter mágoa de pessoas, assim como magoamos pessoas. Por isso nós precisamos perdoar. Será que nós estamos fazendo isso? Versos 21 e 22. Paulo pergunta assim, naquele tempo, que resultado colhestes? Irmãos, isso é inevitável um crente ler um texto desse e não olhar para trás. Não é possível você não olhar para trás e pensar assim, meu Deus, que de bom eu posso extrair daquele tempo? O que de positivo, o que eu colhi que hoje me serve? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Ah, meu irmão, acho que se você foi convertido num tempo avançado, tem coisa que você não tem coragem de contar para os outros, porque é vergonha, coisas muito tristes. Que resultado você colheu? Reflita sobre isso. Vergonha, culpa, morte, se formos honestos. Lembra do filho pródigo, quando ele saiu de casa, todo impetuoso? Eu vou fazer minha vontade, me dá aqui minha parte, ó, caiu fora. Foi caindo, uma hora ele parou e fez uma avaliação da vida dele. Verso 17 de Lucas 15. Então, caindo em si, olha a avaliação. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome?
Você já fez essa avaliação, irmãos? Que resultado você colheu? Caindo em si. Provérbios lembra que há caminhos que ao homem, Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. E talvez seja a realidade de muitos ainda. Talvez alguém que está aqui, ou quem sabe nos assistindo, esteja agora sendo lembrado de coisas que fez e que precisam de arrependimento. E talvez você esteja se perguntando, como pude fazer isso? Não se desespere, querido. A graça da cruz é maior do que todos os nossos pecados. Na cruz, todos os nossos pecados são perdoados, mas precisa de verdadeiro arrependimento. Então, olhe para os padrões do pecado que você, às vezes, cometeu ou comete. Arrependa-se e entregue verdadeiramente Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Salário, irmãos, é merecimento. Você trabalha, quase todos nós trabalhamos, senão já somos aposentados, mas estamos recebendo o que nós já demos para o governo, ele está devolvendo para nós. Então nós recebemos por mérito, salário do pecado. O pecado te paga, te remunera com o quê? Com a morte. É o que você está conquistando. Mas o dom, a graça, o carisma, charisma no grego, é a vida eterna, algo que nós não temos como conquistar. Se essa graça chegou até você, abrace-a, querido, mas viva de forma diferente de agora em diante, servindo a Deus, procurando servir a Deus, oferecendo seus membros, mente, olhos, pernas, braços, mãos, ao serviço do Senhor. A boa notícia é essa, é um dom que nós não temos condições de merecer, mas nos é dado pela graça do Senhor. Por que então servir? Olha o que é uma consciência. Olha aqui que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Pois o amor de Cristo nos constrange. Não é possível. Não é possível que um crente não seja constrangido por esse amor de Cristo, que te salvou, que te libertou das garras do pecado. Você estava indo para o inferno, você estava morto, você não pediu a sua salvação, mas Deus, pela sua misericórdia, te elegeu. Jesus veio, morreu por você, o Espírito Santo te chamou, e Paulo escreve então, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para isso que você foi libertado. Para você servir a Deus. Então, uma vez que nós recebemos essa graça, nós agora precisamos nos sacrificar pelo Senhor. Rapidamente, vou lhe mostrar dois caminhos. Primeiro, o Senhor, desse primeiro caminho é o pecado. Ele te prendeu. Você estava escravo dele. O fruto, o resultado disso, vergonha. Nós não temos nem coragem de falar o que fazemos. E o salário? Qual a recompensa? A morte eterna. No outro caminho, o nosso Senhor é Deus, olha que diferença. O fruto é a santificação e o dom, que não é salário, é um dom, é graça, é a vida eterna. A pergunta é, a quem você está servindo? Porque você não é livre, você está servindo a um dos senhores.
Um deles você está servindo. Não transforme, querido, então a graça em desculpa para continuar pecando. Não diga jamais assim, isso é o que o diabo sopra no nosso ouvido. Você foi salvo pela graça. Jesus jamais vai mandar você para o inferno. Você já o recebeu. Pode continuar vivendo do jeito que você está. Parece que a Bíblia não concorda com isso. Sabe, queridos? Assim como nós fazíamos aqui, nós precisamos agora fazer aqui, que fomos libertos. Quem é o seu rei? Nós vamos cantar essa música e eu encerro com a impetração da bênção. Tu és meu rei. Vamos louvar ao Senhor.